Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente para mais uma lição, mais um estudo formidável, mais uma semana aprendendo sobre a divindade de Cristo. Como é bom estarmos sempre juntos recapitulando. E outra coisa, cada vez que nós de joelhos em oração buscamos aprender na palavra de Deus, mais a gente aprende. E a gente vai ver os temas do Evangelho de João e a gente vai ficar surpreso como João, de forma especial, escreveu palavras para aquela época que servem muito, que caem muito para nós hoje em dia. Você vai se surpreender cada vez mais com o estudo dessa semana. Então não perca, hein? Convide os seus amigos para participar com a gente, mande o link, dá o seu like, comente, certo? Mande a sua pergunta, manda o seu abraço, comenta alguma coisa. Se você quiser conhecer a gente, venha pessoalmente, tá? Fala lá no WhatsApp, lá. O Kevin vai botar o WhatsApp aí. Quero conhecer vocês, qual é o endereço? Vai passar o endereço e vem aqui pessoalmente visitar-nos, certo? Eu estou aqui novamente com os meus dois grandes amigos, o Elton e o Joel. Como é que vocês estão? Estão jóia? Muito bem. Olha esse teu bem, não sei não, eu. Joísmo, porque eu estava concentrado aqui no negócio que eu estava lendo aqui. Pergunta me pegou de Então surpresa. tá bom, que bom que vocês estão bem, eu também Tudo estou bem, ótimo. todos nós estamos bem. Daí, Kevin, tudo jóia agora? Então tudo bem. E a gente quer que você também esteja bem aí, tá? Fechado? Se não estiver bem, vai ficar, porque essa lição ela é fantástica. Elton, Oi. você vai fazer um favor para nós agora. Sim. Agora é aquele momento especial que nós todos aqui com você aí vamos falar com Deus. Enquanto o Elton estiver orando, por favor, ore por nós, ore pelos amigos que vão ver também a nossa lição juntamente com você, ou num outro dia, um outro tempo, não importa, mas ela é sempre atual. E a tua dúvida, o teu questionamento, o teu milagre, Deus vai responder, tá bom? Ore com a gente, interceda com a gente, você ora para a gente. Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado por esta lição, Senhor, que nos mostra que podemos entregar totalmente a nossa vida a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que veio aqui para nos salvar e está intercedendo por nós, aí, nosso querido e amado Jesus. E entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Que Teu Santo Espírito nos ajude a entendermos e praticarmos o Teu querer. E os nossos queridos que estão conosco, nos assistindo, que sintam a Tua presença e o Teu poder na vida deles. Que eles entreguem a vida a Ti e tenham a vida transformada e preparada para o grande dia da volta de Cristo Jesus. Amém. É o que pedimos em nome dEle. Amém, Senhor. Amém. Bom, eu vou pedir uma coisa para vocês aqui, porque eu acho que é bom, porque senão os nossos amigos falam, será que vale a pena a gente estar... O que vocês estão achando assim? Nós já estamos na lição 2, dessa lição, já na segunda lição. Vamos lá. João é sem igual, né? É uma... Tá surpreendendo, não tá? O que João escreveu, né, é diferente, né? É uma coisa assim que traz uma convicção na vida da gente, que a gente aumenta a nossa fé e confiança nesse Jesus maravilhoso, né? Pelo que ele fez, que João relatou e o que ele está fazendo por nós, né? E que a gente possa nos firmar. Essa lição nos traz fé e certeza de que ele está conosco e vai nos dar a vitória, né? Eu não sei se, mas é interessante que o autor ele consegue botar João do nosso lado, falando para João, é isso assim, assim. Eu não sei, parece que o autor consegue criar um diálogo com a gente na lição. Eu gostei muito da didática do autor. Do autor, né? Ele é profundo, ele deixa o que ele quer passar para a gente, ele deixa bem claro, né? Bem objetivo, bem fácil de entender, mas ele vai lá. Vai no fundo, né? Vai no ponto. E eu acho legal a forma com que ele vai posicionando. Parece assim, lembra quando... É que vocês são pessoas inteligentes. Como eu era mais burro, aí o professor tinha que pegar às vezes na minha mão, Jeff, fez isso assim. E parece... A impressão que eu tenho é que o autor faz a mesma coisa. Jeff, vamos entender melhor? É isso. E a lição agora, a lição 2, ela fala assim, sinais da divindade de Jesus. Certo? E eu acho só sinais da divindade. Jesus, eu que botei aqui, tá? O verso, você que tem a sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, a sua internet, João 11, verso 25 e 26. Vamos lá. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E daí, Tiago? Quem crê em mim, o que aqui fala? Não morrerá eternamente. Quer dizer, eu posso até morrer, posso até ser um mártir, mas é por pouco tempo. E quando a gente vai para a lição dessa semana, Jesus mostra que ele tem poder para fazer isso. Isso que eu achei mais interessante. Acredito que se nós não acreditássemos nisso aqui, nós não estaríamos aqui. Né? Eu acho que o que deixa isso mais claro, aí eu vou falar daquilo que eu conheço. Tá? Quando você participa de um funeral de um adventista. Já fui em muitos funerais. E a gente vê assim que a falta de compreensão, a falta de certeza, a falta de esperança sobre o que acontece depois que morre, deixa as pessoas desesperadas, deixa as pessoas sem um rumo, muitos perdem o chão. Então, quando você citou o verso aqui, me veio isso na mente. No funeral de pessoas que têm esperança, há tristeza, mas não há desespero. A gente sabe que daqui a pouco, aquele que há de vir, virá. É isso mesmo. E essa passagem que você leu de João 11 é em relação à ressurreição de Lázaro, né? 4 dias, já em decomposição, que não tinha solução. Nós vimos na semana passada, no trimestre passado, que depois de 3 dias só que podia considerar que o morto estava morto. Estava morto, Jesus ainda é tão bonzinho que deu um dia mais, é isso? Um dia mais, para não ter dúvida entre eles, né? E ele tem poder para isso. Ele é o Deus, ele é um com o Pai. Ele estava na criação. A gente vê João falando lá no primeiro capítulo, né? Que o Verbo estava lá e criou todas as coisas, foram criadas por ele. E o Verbo se fez carne, que é o maior mistério do universo, que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. E Jesus, ele com a palavra dele, né, que é tão importante para nós, ele faz todas essas coisas. E a nossa vida, que a gente fala assim, a gente viu a semana passada sobre o paralítico, né? 38 anos. Às vezes nós somos paralíticos o quê? Espiritualmente falando. Não conseguimos por nós mesmos, mas por Jesus nós conseguimos nos libertar dessa paralisia. Amém. Que é terrível na vida do ser humano hoje em dia, né? Amém. Eu queria começar a lição nossa, vamos começar já no domingo, nós já estamos nela, mas assim, tem algo que João, quando ele começa a relatar, João 6, né, o capítulo 6, começa a relatar a questão do que o autor quer introduzir agora. João, ele destaca uma coisa muito importante, que estava próximo da Páscoa, certo? Olha, está perto da Páscoa, então eu vou falar para vocês porque está perto da Páscoa. E o interessante, quando a gente vai ver a questão da Páscoa, lá no Antigo Testamento tinha Moisés na Páscoa, aqui tem Jesus. Qual é a importância? Por que João achou importante relatar isso? Ó, lembre da Páscoa quando eu falar dos milagres daqui para frente. O que vocês acham? A gente tem que lembrar o que era a Páscoa. Tem que lembrar o que é. Qual era o significado da Páscoa? A última praga foi a morte dos primogênitos, certo? Se os israelitas não seguissem as instruções que Deus passou para Moisés e Moisés passou para eles, eles teriam morrido também. Então, a Páscoa ela era um símbolo de libertação, mas um símbolo da proteção de Deus também. Matava-se o cordeiro, pegava o sangue, marcava na porta, ali nos portais, ali, né, nos umbrais das portas, e quando o anjo destruidor vê ali, né, que ceifou a vida dos primogênitos do Egito, onde houvesse um sinal, né, não aconteceria nada de ruim ali, né? Mas aquele cordeiro, ele já simbolizava quem? O substituto nosso, né? Que é Jesus, né? Que se nós não crermos, né, que o sangue de Jesus
ele nos purifica de toda injustiça, nos perdoa os pecados, nós também, né? Agora, nós vamos morrer também. eu acho interessante, né? Obrigado pela explicação, que, Elton, quando a gente lê assim no ano bíblico, a gente não presta atenção nisso. Não. Os paralelos, né? Agora, quando o autor chama atenção, já, puxa vida, eu nunca vi isso. Aqui falam várias coisas que é comparado com... Falando aqui, né? Tudo aponta para Jesus como o novo Moisés, né? E Moisés falou, né? Vocês vão ter um profeta semelhante o quê? A mim, né? Para libertar o povo. Aí fala aqui, né? Da época da Páscoa, né? Que aponta a libertação do Egito, né? Aqui fala, Jesus subiu ao monte, e assim como Moisés subiu ao monte Sinai. Jesus testou Filipe, assim como os israelitas foram provados no deserto. Multiplicação dos pães lembra o maná, lá atrás. com Moisés. Recolher os pães que sobraram, remete ao maná que era recolhido pelos israelitas Para o sábado, né? o dobrado no sábado. Os 12 cestos de pães que sobraram, que Jesus multiplicou, lembra o quê? As 12 tribos de Israel, né? Que estava lá com... Tudo tem ligação com Jesus. E o povo dele, os líderes, não viam nada disso. Não fizeram essa ligação, que era bem... Porque eles tinham tudo isso escrito por Moisés. Eles honravam que, né, que tinha Moisés, que tinha Abraão. Tudo falava sobre quem? Quando Abraão foi lá sacrificar o outro, que não está com Moisés, né, mas com Abraão foi sacrificar Isaac, era por causa de quem? Simbolizava quem? O sacrifício de Jesus, né? Queria ser sacrificado, né? Então, tudo tinha ligação. Então, mostra que a única coisa que Moisés intercedia pelo povo, mas somente Jesus intercedia e poderia o quê? Perdoar os pecados. Só ele pode perdoar. Nenhum ser humano pode fazer isso. Joel, aqui está falando, né? A gente já entrou direto na lição já, sobre a questão do milagre dos alimentos. Assim, que as pessoas receberam o milagre, ficaram muito felizes, né? E aí que eu acho assim que é a comparação bem doida, né? O que acontece? Esse aí é o nosso futuro Moisés, né? Você fez toda aquela comparação. Verdadeiro profeta. Agora, interessante, né? Eles queriam alguém que desse o alimento físico. Não acontece isso com a gente também? Isso acontece pelas expectativas que a gente cria, que a gente, né, vai criando, que elas não fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. A gente precisa ter isso em mente. A expectativa da vinda do Messias era a libertação temporal do jugo romano. Então, quando eu tenho esse foco, né, quando eu crio um foco e eu me concentro nele, aí eu estou igual o cabresto do cavalo. Eu não vou enxergar mais nada. E eu começo a enxergar tudo relacionado ao que eu acredito. Então, vamos lá. A gente aguarda um Messias que vai nos libertar do jugo romano. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai vir, ele vai criar um exército? Como é que vai ser isso? Como é que ele, né, Moisés, quando veio para libertar o povo, Deus operou diretamente através de Moisés. E teve comida. E deu praga, e destruiu o faraó, e abriu o mar. Foi assim. E esse Messias que vai... Aí, de repente, surge Jesus, né? E aí ele começa a operar milagres. Nesse milagre aqui, da multiplicação dos pães e peixes, com esse pensamento em mente, o que eles enxergaram em Jesus? Na hora. Aqui, a gente está aqui, né, no capítulo 6. Na semana passada, a gente viu alguns milagres, né? Transformou a água em vinho. Mas ele poderia transformar qualquer coisa em água também se alguém tivesse com sede, certo? Isso. Poderia inverter o milagre, poderia? Ele curou alguém que não andava, que tinha um problema físico há 38 anos. Imagina um soldado que fosse ferido. Agora, o soldado está na guerra lá, a gente sabe que quando se planeja uma guerra, tem as linhas de abastecimento, de suprimentos, né? Hitler perdeu a guerra lá porque o pessoal morreu de fome lá numa das frentes de batalha. O gelo não deixou chegar. Então, aí não conseguiu abastecer, morreu uma companhia inteira lá. E aí, como é que eles enxergaram, tendo esse pensamento em mente, o que eles enxergaram em Jesus?
Um homem que poderia alimentar 5.000 pessoas. 50 mil, 100 mil? Porque ele alimentou e sobrou. É. Ele alimentou e sobrou. É só botar mais pãozinho na mão dele. Bota 100. É. 100 peixe. E como é que pode, né? Então, e todos esses paralelos para que eles vissem, né, que Jesus era o prometido, só que... Agora, eu gosto de falar isso, porque eu tenho a minha perspectiva, mas eu gosto de olhar a perspectiva no geral. Como que o cristianismo enxerga, o que o cristianismo espera de Jesus hoje? O cristianismo? Que as pessoas estão, no geral. No geral, qual que é a figura do cristianismo no Brasil? Como que as pessoas enxergam aqueles que não são cristãos? Que visão que eles estão tendo dos cristãos hoje? O homem que quer dinheiro, que quer cura, que só quer ficar tranquilo, paz, Nós temos sossegado, dado um bênção. bom testemunho a respeito da nossa perspectiva. O que tem acontecido? Que Jesus nós temos mostrado? Qual Jesus que nós temos esperado? Qual é a perspectiva que nós temos de Jesus? Difícil essa resposta, né? E, infelizmente, a maioria da cristandade tem dado um testemunho totalmente diferente do que Jesus pregou, que João mostra aqui, e que era uma realidade na época e é uma realidade hoje também. Coisas o quê? Materiais, palpáveis. Né? Eu gosto muito quando você termina o nosso encontro aqui, você fala o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As pessoas não querem ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Querem o quê? Só receber, só ganhar, só isso. Vai ter isso, vai ter aquilo. E Jesus lutou contra isso, né? E eles pensavam nisso. Jesus era um libertador desse mundo, mas Jesus veio libertar o ser humano do pecado. Né? Era muito maior do que isso. E eles estavam, infelizmente, presos às coisas deste mundo. E nós não podemos correr esse risco. Correu, lascou. É perdido. Tanto que a lição... desculpa, pode ir? Não, só dizendo aqui nessa perspectiva que eles criaram. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, depois do milagre da multiplicação dos pães e peixes, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E olha assim, que coisa interessante. Você já está na parte de segunda-feira, que é que nós estamos aqui já. Esse é o verdadeiro profeta. Quer dizer, quando o milagre veio, não, é esse mesmo. Do jeito que a gente pensa, não do jeito que a Bíblia fala. Que é o Deus que a gente gosta de acreditar, não é o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia, às vezes, vai deixar eu sofrendo, o Deus da Bíblia, Deus vai me deixar eu passar alguns perrengues para eu aprender. Agora, o Deus que eu espero, não. Se Ele é poderoso aqui na Bíblia para curar, vai ter que curar, eu vou ter que fazer isso. Quer dizer, foi essa visão. Agora, o mais interessante é como Jesus se apresenta. Eu achei legal que vocês querem alguém que dá comida? Eu sou o quê que Jesus falou para eles? A comida é quem? Pão da vida. Eu sou a comida. Imagina que desastre para eles. Deu um nó na cabeça deles. Mas era necessário. Né? Porque estava com a cabeça totalmente fora da realidade, né? De que Jesus queria mostrar. Né? E, infelizmente, isso foi um laço para eles. E vai ser laço para muita gente. Nós, né? Jesus está voltando. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar, porque senão é muito tentador. O inimigo sempre coloca a coisa numa perspectiva muito agradável e boa, né, aos olhos humanos. E está enganando muita gente que fala que segue a Jesus. E nós temos que tomar cuidado, senão a gente cai nisso também. E cai feio. E cai. Porque é agradável aos olhos, né? Eles queriam isso, queria que Jesus estabelecesse. Imagina o exército de Jesus, Jesus morria lá um soldado, ele ia ressuscitava. Faltava alimento, igual o João falou, faltava alimento, Jesus multiplicava. Caiu de novo, maná levava lá uma flechada lá, uma não é o maná espadada. Para ser cozido, o maná já vinha pronto, né? Pois é. E Jesus, ele sai disso totalmente, eles ficam decepcionados e querem o quê? Que Jesus é esse? E às vezes tem gente perguntando, que Jesus que é esse que eu quero? E sabe que esse é o problema do Salmo 23? Esse é o problema do Salmo 23, quando Jesus diz assim, eu não faltarei. Quando a gente lê assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente vai para o original o Senhor é meu pastor, não me faltará. Pois é.
Não é o nada que não vai me faltar. É o pastor que não vai Não faltar. é a ausência de problemas, a ausência de dificuldades, não é? É a presença do pastor. Nas dificuldades, nos momentos difíceis. Foi isso que Jesus falou para eles. Vocês querem pão? Eu sou o pão. Eu que vou estar com vocês. E o povo se decepcionou. Não queria isso. E aí Jesus faz um discurso, ele vai se apresentar como o pão da vida, a necessidade de se alimentar da carne e do sangue dele. Ele faz um discurso que ele dá um nó na cabeça, né, do pessoal de que maneira, em que sentido? Que vai totalmente contra as perspectivas criadas. O problema é o que se cria, né? E aí, qual que é o problema disso? De se criar falsas expectativas, de ter uma compreensão errada a respeito da obra de Cristo, você aguarda uma coisa e não vive outra. Aí, lá no verso, em João 6,66, diz assim, ó, depois desse discurso, depois da multiplicação dos pães e peixes, a conversa com a liderança dos judeus, aí tudo aquilo ali e tal, aí a Bíblia diz assim, ó, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esse é o problema de se criar falsas expectativas. Se elas não atenderem, se as minhas expectativas não forem atendidas, o que acontece? Eu desanimo fácil. Posso ler um textinho aqui? Pode. Está ali no finalzinho, está no Desejar Todas as Nações, página 301 e 302. Eu só vou ler o finalzinho. Olha aqui, ó. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Quando Jesus falou, não, eu não vou lá para a guerra com vocês, eu sou o pão. Ele falou, não, nem ele sabe o que ele quer. Não, ele é o Deus. Então, não, então aqui está dizendo que quando as pessoas viram isso em Jesus, abriram a mente à incredulidade. E a semente que Satanás lançara deu fruto, segundo sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. É o que você acabou de falar. Mas aí a gente cai num paradoxo, assim, uma coisa tão difícil da gente compreender porque a gente não estava lá. Como é que, ao mesmo tempo, eu presencio um milagre, porque os milagres no livro de João são para mostrar, principalmente na semana, para mostrar a divindade de Cristo. Como é que eu presencio um negócio desse espetacular? 5.000 pessoas com... Do nada, praticamente. 5 pães e 2 peixinhos. E logo depois eu já não acredito mais. Como é que é isso? Não sei, é o Elton que sabe. O que falta, Elton? Ou o que passou? A medida está errada. Eu não sei se está faltando alguma coisa ou se está passando alguma coisa. Ou se é as duas coisas, né? Na verdade, quando as pessoas se afastam de Deus, o inimigo vai trabalhando de uma tal forma na vida delas que, mesmo sabendo, conhecendo a verdade, elas não conseguem colocar em prática na vida, né? A gente vê que Jesus estava mostrando o quê? Qual que era o objetivo do povo de Israel? Sempre foi mostrar o Deus. Ter luz, né? O mundo não é isso aí. Mostrar o pão da vida. Tudo que está aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, a porta, eu sou o bom pastor. Tudo eu sou. Isso estava onde? Lá no passado, com Moisés, lá com os profetas, lá atrás. Tudo indicando o quê? Que eles seriam a luz do mundo. E não foram. E agora, aí uma coisa antiga, que o inimigo foi trabalhando na vida deles. E nós hoje temos que ser o quê? A luz do mundo. Eu acho que a gente pode ter assim, uma resposta para essa pergunta. Deu errado, porque eu preciso saber do que eu preciso. O que eles precisavam? De um Salvador, do Messias. Do salvar Cordeiro. Do quê? Do Cordeiro. Salvar do quê? Do pecado. Salvar do quê? Então, eu, hoje, ao criar expectativas, ao ter perspectivas sobre o cristianismo, sobre o Cristo do qual eu vou seguir, a primeira coisa que eu tenho que saber é do que eu preciso.
por que eu estou indo a Cristo? Para que eu estou indo a Cristo? Qual é a minha real necessidade? Eu tenho necessidade de quê? Qual que é a minha real necessidade? Eu posso completar com uma coisinha aqui, o que vocês falaram? Está lá na lição, e eu quero ainda para a pergunta da lição, que eu achei muito chique. Ó. Eles procuravam benefícios materiais em vez da verdade que permanece para a vida eterna. Essa é uma armadilha na qual podemos cair se não tomarmos cuidado. Aí vem uma perguntinha. Aí vem a perguntinha. A perguntinha é para mim e para você. Os dois não, é que os dois já são meio santinhos, mas nós não. Olha aqui, para mim e para você. Como evitar ser capturado pelas coisas materiais em detrimento das espirituais? É o que o Joel falou. O que eu quero para a minha vida? Jesus pergunta, o que você quer? Ele perguntou na lição passada. O que você quer que eu faça para você? Quem que pode mostrar a minha necessidade do que eu preciso realmente? É o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, a gente vai ver em João, o Consolador. João falou muito sobre ele, sobre o Espírito Santo, porque João recebeu o Espírito Santo. Ele entendeu. Eles queriam ser libertados de Roma. Aí o que Jesus fala, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o quê? Potestade, né? É algo muito maior do que Roma. No mundo invisível, né? A gente acha que tem um inimigo aqui na minha vida, tem alguém que não gosta de mim, mas não é o meu, não é essa pessoa, é quem está por trás dela. Bem lembrado dela. Então é uma coisa muito mais profunda e quem abre nossos olhos para isso é o Espírito Santo. Quer ver que legal? Vamos imaginar que o que eles aguardavam, o que eles esperavam, tivesse sido concluído, tivessem sido libertos de Roma. Tá, não é. Hoje, os judeus são escravizados por Roma? Não. E aí? Tão pior que lá. Agora tá. Agora a gente vai entender. Vai entender porque eu vou fazer uma pergunta, vocês se viram aí. Certo? Vamos para a lição de terça-feira. Eu já vou juntar. O Joel gosta quando eu faço isso, Joel. Eu já vou juntar a 1 e a 2. Certo? Vamos lá. Então vamos lá. Veja só, Elton. Aqui fala do milagre de um cego de nascença. Certo? Um jovem que vai vindo lá, os discípulos veem o cego vem até Jesus e vem uma pergunta, que eu acho que você também colocou isso na semana passada. Quem que pecou? O problema era o pecado do jovem, o pecado dos pais? Qual era o problema aqui, o contexto do negócio? Então, eles tinham a ideia de que se eles vissem uma pessoa na situação de um cego, um paralítico, é porque ou a pessoa tinha pecado, ou então é que eles falam, foi ele que pecou, nesse caso do cego, ou os pais dele? E Jesus falou o quê? Nenhum dos dois. Isso tudo é para a honra e glória de Deus. Né? De Deus. E aí, o maior exemplo que a gente vê que a lição traz para nós, e que, para a gente entender bem isso, traz para nós o exemplo de Jó. Jó, quando a gente lê lá em Jó, ele era o quê? Um homem próspero, íntegro, reto, justo, que desviava do mal. Ele era um homem temente a Deus. E olha que Jó sofreu. Né? E era pecado dele? Não era pecado dele. O causador do pecado que está fazendo aquilo, né, Elton? Agora, imagina uma pessoa que está numa situação desse aqui e fala para o senhor, você está assim porque você é um pecador, acusando ele. Eles faziam isso, porque eles achavam que era a culpa dele. Mas a culpa é de quem? Quem que é o autor e consumador do pecado nesse mundo? Satanás. Mais uma vez, Jesus falava assim, errais em conhecer as Escrituras. Tem o exemplo de Jó e de uma forma bem clara mesmo. O que está escrito lá em Ezequiel 19? A alma que pecar, essa morrerá. O pai não vai pegar pelo pecado do filho. Nem o filho pelo pecado do pai. Pronto. Claro, cristalino. Né? É bem claro. Então, agora, pode ir para lá, Elton. Então, aí fala aqui, né? Jesus esclarece a questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas, nesse caso, apontando para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado pela cura. Né? Então, se você está passando por alguma dificuldade, bem lembrado. Se você confiar em Deus, você vai dar glória a quem?
a Ele, porque Ele vai te libertar. Agora, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Um crente, quando está passando por dificuldade, resmungão, que testemunho que isso é? Um crente, quando passa pela dificuldade, a pessoa vê que sofre, mas ele procura manifestar glória, a graça de Deus na vida dele. Como é que as pessoas veem? Eu lembro disso da semana passada, que o Joel deu o testemunho dele. É isso que é dar glória a Deus. Uma coisa terrível que você passou. Mas você falou, quem que te libertou disso tudo? Foi Deus. Foi para a honra e glória de... Você explicou muito bem a sua situação, o que você estava, né, afastado da igreja, afastado de Deus. Mas agora, quem que está sendo glorificado com tudo que aconteceu? Deus. Deus. Então, às vezes, a gente não entende o porquê. Jó não entendia, mas no final ele reconheceu que Deus era o soberano De tudo, né? Ele nunca perdeu isso. E a história de Jó ficou registrada aí como testemunho para fortalecer muitas pessoas. Exato. Quantas pessoas se inspiraram, se agarraram Nós na mesmos, peça? né? Quando a gente vê assim, fala, ai, se Jó Exatamente. aguentou e Deus estava lá, eu também quero. Porque nesse monte de pecado todos vão sofrer. Agora eu queria uma coisa. Tá, vai lá. Não, pode falar. Não, agora eu queria uma coisa que eu achei muito interessante na parte do 2, na parte de. Na cruz do século, quarta-feira, é o diálogo. João. Não, João, a forma com que o João escreve isso aqui. esse é um dos milagres que aparece na Bíblia que mais. Várias vezes eu pego esse texto que eu não estou eu vou lá ler. Eu leio esse texto, às vezes. Não é do curioso? nada, sabe? Não é curioso? Fora assim, do ano bíblico, fora de um estudo, às vezes eu pego esse texto e leio, porque ele é até engraçado. Não, né? ele é cômico. O primeiro é o seguinte: o cara está lá, chama o pai. Os pais falam, não. Ele é meu filho mesmo, nasceu Ele já cego. tem tamanho, fala É. aí. Não, não. Ele responde por ele, porque eles estavam com medo, porque se falasse que era Jesus, eles podiam ser o quê? Expulsos da sinagoga. Agora, o finalzinho eu acho muito interessante. Quando eles chegam para o cego, falam, você fica quieto, fica na tua, porque esse não curou você não, porque ele é um pecador. A resposta desse menino, você quer ler aí, Elton? Eu vejo que quando o Elton começa a ficar animado a ler com as páginas da Bíblia, o que você quer? Eu acho legal demais, Elton. Deixa o Elton achar ali, enquanto eu vou comentar algo interessante. Você já percebeu que no livro de João são 7 milagres, igual a gente falou na semana passada, 7 sinais? Vai havendo ali uma escalada da tensão com os líderes religiosos? Sim. E agora Aqui a gente já está próximo do... É o terceiro milagre, né? Não, quarto milagre. Quarto ou porque quinto, deu um quinto pulo milagre. aqui, Assim. né? Deu um pulo para o capítulo 9. Mas depois a gente tem o último, é o de Lázaro. Que também está na lição 11. agora, está aqui, ó. E assim, a gente sente uma tensão. Aqui, no de crescendo 11 eles já estão querendo matar mesmo, aqui já não é mais discussão. Aham. É quando que nós vamos matá-lo. Vai lá, Elton, já... Sabe o que isso mostra? O coração, conforme ele vai se endurecendo, Satanás aí vai o quê? Ele vai tomando conta. Aqui fala do... O verso 24, eu achei legal o verso 24. 24. Vai lá. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é... Pecador. Jesus é pecador, né? E não pode ser Jesus. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Isso eu tenho certeza disso. Então, assim, aí a gente vê como Jesus ele fez tantas coisas bem claras de que ele era Deus. Agora você não diz isso, não. Continua aí. Continua o outro. O outro é o mais... o outro verso. Aí. Então, Vai lá aí, pro 30. 26. 26. Vai pro 26 antes. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-se discípulos dele? seus discípulos? Então, assim, o cego... Estava enxergando mais. Eles enxergavam e estavam mais cegos que os cegos que não enxergavam. Agora você vai para o 30. Agora você vai para o 30. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é,
e, contudo, me abriu os olhos. Continua, sabemos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E continua aí, Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha, Aí, Vai olha, até o final, até o vai, 34. mas eles se trucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ele foi expulso da sinagoga. Os pais estavam Elton, com medo. fala a verdade. Agora, quem está por trás disso? 2 Coríntios 4:4, Paulo fala, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás, o Deus desse mundo. Eu estava dando estudo bíblico na Incrível, semana né? passada, lá na classe bíblica, e aí a gente comentando sobre como o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. E por que algumas pessoas se convertem tão rápido, algumas se convertem com um tempo maior, tem gente que se converte rápido e tem um crescimento espiritual rápido também e permanece firme. Tem gente que demora mais tempo, a gente conversando sobre isso. E, assim, refletindo sobre isso, eu entendo assim, ó, uma coisa é você receber uma informação e outra coisa é você receber uma impressão. Como é que eu vou dizer isso? Quantas pessoas sabem que os adventistas guardam o sábado? Quantas pessoas sabem sobre isso? Que os adventistas guardam o sábado? Muita gente. Muita gente. Mas essa pessoa recebeu isso como informação ou como uma impressão? Informação, por enquanto. Então, quando nós recebemos como informação, diante de Deus, o julgamento de Deus a respeito disso é diferente. Porque às vezes a gente sabe sobre o sábado, mas não guarda. Não é assim. Não é assim. Vai Não é assim. trabalhando. O Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa pessoa não está em rebelião contra Deus, porque ela sabe que os adventistas guardam o sábado, mas não guarda o sábado. Ela não está em rebelião contra Deus. Agora, quando você recebe uma impressão, aí é diferente, porque é o Espírito Santo falando profundamente ao seu coração. E quando nós vamos negando essa voz, quanto mais nós dizemos não à voz do Espírito Santo, mais o nosso coração vai se endurecendo, mais cego nós vamos ficando, a ponto de enxergar evidências, abrir uma Bíblia, Ali, enxergar o texto claro. E expulsar Você perto de mim. Você enxergar o texto claro, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus falando assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem. Quer um texto mais claro do que esse? Mas, Aí ele fala assim, ó, o filho do homem é senhor do sábado. Aí lá em Apocalipse diz assim, ó, que João foi achado em espírito no dia do Senhor. A Bíblia já falou que o sábado é o dia do Senhor. E João foi achado em espírito no dia do Senhor, que as pessoas dizem que é o quê? O domingo. Então a gente vai olhar para a Bíblia, certo? Quando a gente recebe impressões do Espírito Santo e a gente vai fechando o coração para isso, pode ser o texto mais claro que existir. A gente não vai conseguir Joel, enxergar. eu vivi isso na pele, Joel. As mães, a mãe, a esposa e as duas filhas olharam para pai. Isso que a gente crê está errado. Olha o que a Bíblia fala. Aí ele olhar para as filhas e falar, eu não estou nem aí com o que a Bíblia fala. O importante é que eu vou lá no monte e eu vejo as gramas pegar fogo. É isso que vale para mim, o que a Bíblia fala não importa. Olha só. Agora, uma coisa interessante, Elton, eu sei que você está olhando aí, é Jesus usar o milagre do cego de nascença para dizer que Jesus era a luz do mundo. Quer dizer, quando tiver a maior cegueira, não se preocupe, porque eu sou a luz. É a forma que João vai. Mas sabe o que é legal agora? Eu não vou assim, cortar o Elton, não, só vou dar mais um detalhezinho aqui. Quando você lê o Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala que quando Jesus falou isso, foi no momento em que estava anoitecendo e as tochas do templo clareavam mármore, entendeu? E dava um espetáculo, assim, um visual muito bonito quando Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Não são só as palavras, mas o contexto, o ambiente, entendeu? Tudo contribuía para Eu acho isso muito tornar, chique. assim, sabe, algo mais especial. Você vai ali para João 9,
9, verso 5 diz assim: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu achei isso muito chique. Maravilhoso. E eu vi você pegar o Coríntios antes, né? Coríntios 1, 26, 29, eu acho legal também, como Paulo escreve: irmãos, considerai a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Chique, né? Deus usar um menino cego que não tinha leitura nenhuma, porque não podia ter leitura, não conseguia enxergar, para chegar nos doutores: ó, o que eu sinto, o que impressão, aquilo que ele fez em mim prova que ele é Deus, e vocês que deviam saber não sabem. Uma vez eu fiz um sermão sobre esse texto que o Elton leu. E quando a gente vai fazer um sermão, é interessante que a gente enxerga várias coisas, né? Que a gente nunca viu. E eu fico pensando, às vezes, na frustração dos pregadores, dos evangelistas. Vocês já deram muitos estudos bíblicos, eu já dei muitos estudos bíblicos, onde as pessoas simplesmente não quiseram mais nem concluir o estudo, ou concluíram, enxergaram verdades e viraram as costas. E a gente se sente frustrado, às vezes a gente se sente culpado, às vezes a gente sente assim, o que eu estou errando? Porque começa a trazer uma pressão sobre nós mesmos, sabe? E eu entendi nesse texto aí: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a gente fica mais... Eu não vou falar aliviado, porque é uma situação crítica. A gente vai orar para que eles voltem. Né? Lógico. Mas eu digo assim, pessoalmente, eu fico mais tranquilizado, entendendo que a minha parte eu fiz. Eu procurei fazer a minha parte. E isso é o mais importante, é o que Deus vai requerer da gente. Mas o fato de, às vezes, uma pessoa se perder, esse sangue não vai cair sobre sua cabeça. Isso já é muito importante. Agora, mudando de assunto, Lázaro. Lá, Jesus é o pão. No cego de nascença, Jesus é luz. E no Lázaro? Elton jogou para ti. E no Lázaro? O que Jesus fez no Lázaro, Elton? Assim? Deixou ele lá dentro, lá tadinho. Deixa ele lá mesmo, ele está quieto mesmo. Deixa lá, porque não vai incomodar mais Marta e Maria, mais ou menos isso? Eu acho assim, a ressurreição de Lázaro foi... demais, né? Foi assim, o maior poder de Jesus nessa terra, que era assim, não tinha como contestar o que Jesus fez para aquele povo que estava ali vendo. Porque como o cego de nascença nunca tinha... Porque Jesus faz o quê? Lembra lá do passado no Éden, né? Que ele faz o homem do quê? Do barro, né? Do barro e assopra. Ele faz um lodo e aplica no olho daquele cego. Como lá? Ele tem o poder de criar novas coisas, né? Do nada criar. E Jesus demonstrou isso com ele. Agora, com Lázaro, isso é restauração física de uma pessoa viva dos olhos, que enxergou. Agora, Lázaro, 4 dias, estava morto. Seria impossível, já estava em decomposição. Como? Não tem como um ser humano normal fazer o que Jesus fez. Ele vai lá e faz o quê? Ressuscita Lázaro. E eles ainda não... Olha a cegueira, como o inimigo trabalhou naquelas pessoas. E fala que Jesus o quê? Chorou. Na passagem de João 11. Mesmo sabendo que ele tinha poder de ressuscitar? Mas ele chorou, sabe por quê? Quando a gente lê no Desejar Todas as Nações, ele chorou por causa daqueles que estavam lá chorando por Lázaro. Depois ia estar fazendo o quê? Tramando a morte dele e depois também de Lázaro. Depois de ressuscitado, né? Depois de ressuscitado. É uma coisa assim, é uma loucura uma coisa dessa. Mas o ser humano é isso, o ser humano é uma loucura sem Deus, né? É sem Deus. Então ele chorava, e ele viu vários daqueles que estavam lá chorando, ela comentando, estariam na destruição de quem? Jerusalém depois. Então, assim, por causa de quê? Cegueira, não querer as coisas deste mundo. Queria um Jesus que trouxesse benefícios materiais, não espirituais, e pereceram. Jesus chorou por eles.
Então, assim, o maior milagre que Jesus fez na Bíblia, para mim, foi esse. Era a evidência maior de que ele era o quê? Deus. É o último sinal no livro de João, certo? E tem uma ironia, assim, uma cegueira, o ápice, vamos dizer assim, que foi o ápice do ministério de Jesus, dos milagres dele, a ressurreição de Lázaro, e o ápice da cegueira espiritual também dos líderes. Porque Jesus mostrou ali que ele é o autor da vida. Eu acho que assim, lá no livro de Ezequiel, Deus ele mostra uma visão do vale de ossos secos se ressuscitando ali, né? A gente sabe que é só uma alegoria e tal, mas aqui não é tão diferente, não. Acho que só tinha um pouquinho mais de carne ainda no corpo, porque a gente sempre imagina uma ressurreição de uma pessoa inteira, mas ali não, já estava em decomposição e foi refeito. Imagina certo? o poder então, foi de o Deus, ápice. hein? Agora, o ápice da cegueira é aqueles líderes quererem matar aquele que podia ressuscitar. Que deu vida. O Jesus falou assim, eu dou a minha vida porque eu vou tomar ela de volta. Agora, qual que era o pensamento? Vamos matar ele? Mas espera aí. Se ele tem poder para... Né, para dar vida novamente. Aí, assim, aí, terminando essa sessão dos sinais, no capítulo 11, aí o verso 12, 37, eu citei na semana passada, mas eu quero ler aqui, 12, 37 diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais, isso aqui é logo depois de realizar o milagre da ressurreição, né? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Como você falou da outra vez, essa cegueira não é causada uma ação ativa mas é o de quê? Cristo. Eu vou endurecer e cegar você. Não é. Jesus mostrando que ele era o Cristo. As obras de Jesus Fazia com que eles falassem, não vamos dar de jeito nenhum colher de chá para ele, não. Rejeição às obras, aos olhos, ao que eles estavam vendo. E o endurecimento do coração está relacionado com o que o Espírito Santo impressionava no coração deles. Tem mais alguma coisinha, Elton? Eu tenho uma passagem aqui que eu acho muito importante, que fala assim, quando sua presença visível de Jesus fosse retirada, a palavra devia ser sua fonte de poder. Como seu mestre, deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu creio na ressurreição. Se eu morrer, eu vou ser o quê? Ressuscitado. Se eu creio que Jesus pode me curar, se Ele quiser, Ele pode me curar. Se for para o meu bem, Ele pode me curar. Se for para a minha salvação, Ele pode. Se não, Ele não pode. Isso que a palavra de Deus me mostra. Amém. E que nesse mundo de sofrimento, vamos passar por dificuldades, como Ele falou, nós vamos vencer, em nome dEle. E Ele está voltando. E agora a gente não pode deixar o Deus desse mundo nos cegar. Cegar os olhos, né? E eu quero completar o que você está falando, a palavra que você acabou de falar, Joel, com a sexta-feira, que tem dois textos aqui que eu achei formidável. Você que tem aqui textos maravilhosos. Olha o que diz aqui. A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade e expulsava demônios. Por sua palavra, acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que a sua palavra tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus como o fizera por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. E o Salvador desejava fixar a fé de seus seguidores na palavra. Assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. Chique, chique. Por isso que Jesus disse para mim e para você. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso?
Olha que texto, olha que lição formidável. O Jesus, que é a palavra viva de Deus, que está aqui, ó, nessa palavra viva, Ele, por intermédio dela, vai te dar a ressurreição e a vida. Sabe por quê? Porque essa palavra tem o mesmo poder do Jesus que falou para Jairo: saia. Tem o mesmo poder do Jesus que colocou aquele barrinho no olho do cego e falou: vai lá e lava-te no sangue de Siloé. E tem o mesmo poder daquele Deus que fez pães e peixinhos, pouquinho, dar para a multidão e ainda sobrar 12 cestos. Esse mesmo Deus está hoje batendo no teu coração, falando: filho meu, ouve as minhas palavras, porque são elas que de mim testificam. Que possamos, eu e você, todos nós, fazermos da palavra de Deus o nosso pão diário, o maná do céu, que todas as manhãs cai sobre o nosso coração e nossa mente. Amém. Vamos orar por isso? Querido Deus, muito obrigado porque Tu és a palavra viva. Muito obrigado porque esta palavra aqui, a Bíblia, a Sua sagrada palavra escrita, transforma corações, revivifica a nossa vida, coloca em nós coisas melhores. Abençoe os nossos familiares, abençoe os familiares dos amigos que nos veem, que nos ouvem. Ó Deus, que eles possam ser transformados, que nós todos possamos ser vivificados por Ti. E quando Jesus vier, como está escrito, possamos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus da palavra que eu li, a quem eu aguardo. Amém. E nós sabemos que em Ti teremos misericórdia, graça e eternidade. Ó Deus, seja o Deus da nossa vida. Se faça presente, que Seu Santo Espírito muda os nossos pensamentos para estarmos juntos contigo. Suplicamos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninos. Obrigado, Kevin. Obrigado você que esteve aqui conosco. Tá aí. Semana que vem nós vamos estar de novo com uma lição fantástica do livro de João. Te esperando, tá? Não foge não. Tá bom? Marcado então? Não se esqueça, lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem ou sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de ti e de nós, tá bom? Uma excelente semana e juntos, tá? Deus te abençoe.